Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 3. Vamos ver mais ou menos sobre esse trecho, onde está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe sucedera. Amém. Se nós nos situarmos na história bíblica, nós vamos ver que no capítulo 2 aconteceu a descida do Espírito Santo. No capítulo 2 começa um novo momento aqui na terra, porque nunca o Espírito tinha ficado aqui na terra. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, enchia um profeta e voltava. O Espírito só podia ficar na terra depois que Jesus fosse glorificado. Está escrito em João capítulo 6. Agora, Jesus já foi glorificado, então o Espírito vem para a terra para habitar dentro de todo aquele que se rende a Jesus Cristo. Começa então um momento na história do homem com Deus, em que Deus habita dentro do homem. Quantas vezes Pedro e João tinham entrado no templo? Este homem, este coxo de nascença, ele tinha por volta de 40 anos. E porque ele era coxo de nascença, ele era considerado um homem maldito. Porque, segundo a seita dos fariseus, a pessoa que nascia com defeito, ela pecou antes de nascer ou os seus pais pecaram. E por isso ela era maldita para tudo. Não podia entrar no templo para adorar. Ela não podia casar, não podia ter filhos, porque era maldito. Este homem aqui, a Bíblia diz que diariamente ele era levado e deixado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que ali entravam. Nem todas as pessoas iam diariamente para a oração das 3 horas da tarde, que era uma oração por pecados ocultos.
mas ele ia todos os dias. Todos os dias ele era deixado ali. Está escrito aqui, diariamente. 365 vezes por ano. Este homem não podia cruzar a porta, porque era maldito. Quantas vezes Pedro e João passaram por ali? Todos os sacerdotes passavam por ali. Todos os rabinos, todo o povo. Aquele homem ficava do lado de fora. Ele ouvia todas as orações. Ele ouvia todos os hinos. Ele conhecia tudo. Ele sabia de todas as fofocas. Mas ele estava do lado de fora. Agora, chega a hora que João e Pedro estão cheios do Espírito. Então agora eles vão para o templo, para a oração da hora nona, 3 da tarde. E quando eles chegam na porta, eles se deparam com o mesmo coxo de nascença. E ele estende a mão. Baxixe, esse é o modo de pedir esmola. Baxixe. Eles pararam. Olha para nós. Ele olhou esperando receber uma moeda, porque tudo o que ele queria era o dinheiro. E eles disseram, ouro e prata, não tenho para te dar, mas o que eu tenho, hoje eu tenho, agora eu estou cheio do Espírito, agora eu tenho que dar, porque eu estou cheio do Espírito. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pegaram o homem, botou em pé, ele firmou, deu um salto e ele pulou para dentro do templo, louvando a Deus pelo milagre que aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui nós sabemos que quando vem o Espírito Santo, começa a igreja na terra. Começa o período da graça. Esse tema, lei e graça, não foi compreendido principalmente pelos judeus no início. Lei e graça. Os judeus viviam na lei, mas agora vem o tempo da graça. Pela lei, este homem não podia entrar no templo. Olha o que está escrito em Levítico 21. Levítico 21, no versículo 18, diz assim. Eu estou em Êxodo, como que eu vou acertar? Levítico 21, versículo 18. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver beblida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Este homem era impedido pela lei, mas agora chegou a época da graça. O que a lei impedia, a graça traz. E nós precisamos saber que quantas vezes nós esquecemos que nós estamos
na época da graça. Se nós lembrarmos que nós somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 11, nós fomos enxertados em Abraão. Vamos ver ainda um pouquinho sobre isso. Nós lembramos que quando Deus quis começar uma história nova com o homem, Ele vai chamar Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão era idólatra. Ele e seu pai Terá adoravam outros deuses. Eu ouvi de um judeu semana atrasada lá em Israel, que o pai de Abraão, Terá, ele fabricava imagens para vender. Isso a Bíblia não nos diz. A Bíblia só nos diz que Terá era idólatra. Suficiente. Mas Deus vai começar uma história. E Deus não tinha nenhum santo para começar a história na terra, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus vai começar. E Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E Deus, ao fazer essa aliança com Abraão, Ele faz a aliança e Ele quer um sinal de aliança. A Bíblia diz no capítulo 17 de Gênesis que Deus vai fazer uma aliança. No capítulo 17 de Gênesis, no versículo 9, Deus diz a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós, pelas vossas gerações. Ali, naquele momento, Abraão tem aliança com Deus. Estar em aliança é o seguinte: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Já não existe mais separação. Abraão estava com 99 anos. Olhe bem. E Deus faz essa aliança com ele. Deus é o Deus de Abraão, mas Deus vai renovar esta aliança com Isaque no capítulo 26 de Gênesis. Olhe bem, no capítulo 17, ele faz a aliança com Abraão. No capítulo 26, ele renova a aliança com Isaque. E no capítulo 28, ele renova a aliança com Jacó. Pronto, acabou. Deus não renova mais aliança com ninguém. Nem com Davi, nem com Moisés, nem com Samuel, nem com Daniel, ninguém. Porque Deus, então, passa a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Deus se apresenta a Moisés e manda Moisés tirar o povo do Egito, Moisés diz para Deus assim: Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me mandou, eu não sei o seu nome. Qual é o seu nome? Deus diz assim: eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome.
assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou. Este é o meu nome. Olhe que isso é importantíssimo. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai junto os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu. Deus está dizendo que eternamente Ele será o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando você olha a história de Israel, você não tem como entender que esse povo sobrevive àquela naçãozinha do tamanho de Sergipe, cercada de inimigos, o maior número de pessoas que já ganhou prêmio Nobel. A participação dos judeus na ciência, na tecnologia, é fora do comum. É o único povo que mantém a sua bandeira, a sua língua. Por quê? Se você olhar para uma árvore, você corta as folhas da árvore, você corta os galhos da árvore. Acho que aqui tem uma árvore aqui atrás, que foi cortada até o tronco, pois está nascendo de novo. Por quê? Porque tem raiz. O segredo está na raiz, porque é a raiz que tira tudo do solo para a planta. A aliança de Deus é com a raiz. Israel é conhecido como a oliveira. A prática da oliveira pode ser errada. Os judeus podem fazer tudo de errado, mas a aliança de Deus é com a raiz, é com os patriarcas. Por isso Israel não será exterminado. Olhe bem, a aliança de Deus é com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Agora, quando Deus vem pela lei, só era descendente de Abraão quem vinha consanguineamente através de Isaque. Mas Deus estende a sua graça. E pela sua graça, Ele vai chamar a todos, a nós. E Ele vai nos enxertar nos galhos da oliveira. Não, Ele nos enxerta no tronco lá em Abraão. Ele nos enxerta em Abraão. Porque a aliança de Deus é com Abraão. Então, nós estamos seguros como igreja. Quando nós olhamos que Deus, para preparar o momento para nós, Ele deu a lei. A lei não era para ficar, porque Deus sabia que ninguém ia poder cumprir a lei. A lei era por um tempo. Quando vem Jesus, Ele vem para cumprir toda a lei. E no momento em que Jesus cumpre em si toda a lei, vem o Espírito Santo trazendo a graça.
só foi possível vir o Espírito porque Jesus Cristo pagou tudo lá na cruz. Então Jesus Cristo, como diz João no capítulo 1, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Agora, a lei vem impedindo muitas coisas. E uma das coisas que a lei impedia era que uma pessoa com defeito pudesse entrar para adorar. Agora nós vemos que no momento em que vem a graça, em seguida, a graça permite que este homem, tantos anos na porta, pudesse entrar. Quando nós vemos um outro ponto em Atos 8, Atos 8 tem um momento em que Filipe estava, como nós diríamos, bombando na Samaria. A Bíblia diz que o ministério de Filipe estava uma maravilha. Era um ministério bombástico, como nós costumamos dizer. A Bíblia diz que Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. No meio desse ministério, um anjo apareceu a Filipe e disse: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe, sim, senhor, levantou e foi. Quando chegou lá, no endereço que o anjo tinha falado, ele ficou parado. Ele percebeu no caminho um poeirão. Era uma carruagem que vinha. E nessa carruagem, quem vinha era o ministro da Fazenda da Etiópia. Era um homem que era responsável por todo o tesouro de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todo o tesouro da coroa da Etiópia. A Bíblia diz que ele tinha ido adorar em Jerusalém e estava voltando. Mas nós sabemos que este homem não podia adorar. Por quê? Porque ele era eunuco. E a Bíblia diz em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, no capítulo 23, Deuteronômio 23, Deuteronômio 23, no versículo 1 diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Este homem, que era superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes, era eunuco.
Então ele não podia adorar. Ele não podia fazer parte da congregação pela lei. Ele morava naquela região do sul do Egito, chamado Núbia. 2 dias de carruagem para chegar a Jerusalém e 2 dias para voltar. Pense, o que este homem foi fazer em Jerusalém, se ele não podia fazer parte da congregação? Ele foi ver os outros adorando. O desejo dele de adorar era tão intenso que ele pelo menos quis ver como é que se adorava. O coração dele ardia pelo desejo de adorar. E agora ele está voltando de Jerusalém, frustrado, doído, consciente da situação dele. Por que eu sou eunuco? Por que eu estou impedido? Por que eu não posso adorar? Filipe estava na beira da estrada. Lá vem a carruagem se aproximando. Aí ele viu dentro este homem que estava lendo. E o Espírito Santo disse para Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe prontamente. Você pensa, um carro que está levando uma autoridade dessa, a velocidade daqueles cavalos, a potência daquela carruagem. E Filipe, acompanhando, prestou atenção no que o homem estava lendo. E percebeu que ele tinha dúvidas. E disse para ele: compreendes o que vens lendo? E ele diz: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe se ofereceu. Ele mandou parar a carruagem. E Filipe entrou. E aí vem um dos versículos mais lindos de Atos. Atos 8, versículo 35. Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha, Filipe, pegou o capítulo 53 de Isaías, Jesus no eunuco. Que maravilha, que dom espetacular, o dom de um evangelista. Você ia explicar, até chegar com ele na Núbia. E quando chegasse na Núbia, ele ia dizer: vou pensar. Porque meu ministério é ensino. Mestre fala demais. Evangelista é rápido. Pega daqui, dali, pá. E a pessoa aceita Jesus verdadeiramente. Eu queria que você pensasse a dor do coração deste homem, de ter viajado até Jerusalém para ver os outros adorando, e ele impedido porque era eunuco, não podia. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor, Deuteronômio 23. Agora, o coração deste homem ferve. Filipe explicou. Eles vão passando perto do lugar que tem água e o eunuco faz o apelo: olha, aqui tem água, que impede que eu seja batizado. Filipe diz: é lícito, se tu crês de todo o coração. Está vendo? Primeiro tem que crer
e em seguida ser batizado. Ninguém pode ser batizado em Jesus Cristo sem crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então Filipe diz: é lícito se tu crês de todo o coração. Aquele homem ali fez a confissão pública: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceram, Filipe o batizou. Quando eles saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto. E quando o homem procurou, cadê Filipe? Então ele seguiu para a África, cheio do Espírito. O que foi que aconteceu? A graça o alcançou, porque acabou a época da lei. A graça o alcançou. Se você buscar a genealogia de Jesus, você vai ver onde nós estamos. A Bíblia diz que quando Abraão foi circuncidado, Abraão tinha 99 anos. Atos 17. Abraão, versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Meus irmãos, conselho meu, quando você estiver lendo a Bíblia, que uma coisa começa a se repetir, pare tudo e volte e peça ao Espírito que abra o caminho para você. Por que será que a Bíblia repete tanto isso aqui? Versículo 24. Tinha Abraão a idade de 99 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Versículo 25. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Versículo 26. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Por que será que a gente tem que saber isso? Por que será que o Espírito Santo deixou escrito para nós? O Espírito Santo está nos dizendo nesse trecho que Ismael, quando nasceu, o pai dele, Abraão, era incircunciso. Quando Ismael foi gerado, ele foi gerado de Abraão incircunciso, de Abraão que não tinha aliança com Deus. Ele foi gerado de um idólatra que tinha uma promessa de Deus. Você vê que isso acontece no capítulo 17. Agora Abraão está 99 anos, está circuncidado. Entra ao capítulo 18. Está escrito assim no capítulo 18, pode ler. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. Estava o maior nó na vida de Abraão. Estava uma briga dele com Sara.
e ele não entrava na tenda, mas isso fica para outra pregação. Aí Abraão, quando vê que é Deus, ele se levanta para oferecer o seu culto. Aí ele entra na tenda, fala com Sara. Sara prepara 3 medidas de pão com flor de pão. Foi nos animais, disse aos seus empregados que preparassem um novilho. Ele preparou a coalhada. Quando estava tudo pronto, ele trouxe aqui diante de Deus e botou o pão preparado por Sara, oferta de Sara. Ele trouxe o novilho preparado pelos empregados, oferta dos empregados. Ele trouxe a coalhada que ele tinha preparado, sua oferta. Faltava o quê? A oferta da descendência. Ficou um lugar vazio, que talvez Abraão não percebeu. E Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, Sara, tua esposa onde está? Ele disse: está aí dentro da tenda. E Deus diz para ele: de hoje a 1 ano, eu virei, eu voltarei a ti. E Sara terá tido um filho. Sara tinha 90 anos, estéril. Abraão tinha 99. E Deus diz: de hoje a 1 ano eu virei a ti. E Sara terá tido um filho. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 66. Agora ele está com 99, 24 anos depois. Sara com 90, ele diz: Sara terá um filho. Sara riu. O que está acontecendo? Você percebeu? A diferença que vai haver entre os 2 filhos. Ismael foi gerado de um homem incircunciso, mas agora vai nascer o filho da circuncisão. Agora, Abraão está circuncidado, vai nascer o filho da promessa. A promessa. Entendeu? Por que é que Isaac é o herdeiro da promessa? Porque ele foi gerado de um pai que estava em aliança com Deus. Ele foi gerado de um pai que estava circuncidado. Às vezes as pessoas não entendem isso. Ismael era filho de um ímpio, Isaac de um homem em aliança com Deus. Isso faz uma diferença imensa na história bíblica. Quando você vê lá em Gênesis 21, quando Sara diz para Abraão: manda embora a escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Abraão se aborreceu, não queria fazer, a briga foi séria. Deus veio porque o casal de velho estava brigando. E Deus diz para ele, aqui em Gênesis 21, Abraão, não te pareça isso mal. Gênesis 21, 12. Não te pareça isso mal por causa do moço.
E por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência. Leia aí se não está escrito. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência. Mas também do filho da escrava farei um grande povo, por ser ele teu descendente. Olhe bem, Deus está dizendo para Abraão que a descendência de Abraão será através de Isaque. Você lembra o que foi que Deus disse para Abraão quando Deus chamou Abraão? Deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Você junta essas palavras e vê, meu irmão, onde que você se meteu. Veja onde é que você chegou. Aonde que você está. Quando chega no capítulo 11 de Romanos, você vê o apóstolo Paulo nos dizer que nós fomos chamados, nós fomos enxertados em Abraão, segundo a eleição da graça, versículo 5 do capítulo 11 de Romanos. Portanto, quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos ver que a nossa posição como cristãos, como filhos de Deus, é uma posição de quem já está assentado nas alturas celestiais, simplesmente pela graça de Deus. Éramos do lado de fora gentios e Deus nos enxertou, mas Ele não nos enxertou em Israel. Ele não nos enxertou nos ramos da oliveira. Ele nos enxertou na raiz, nos patriarcas. Porque nós estamos em Cristo. A Bíblia fala em Cristo, nele, no Senhor, 174 vezes. Nós somos escolhidos em Cristo. Cristo é o programa de Deus. Portanto, quando nós vemos tudo isso que está acontecendo, nós reconhecemos que existe tudo organizado na Bíblia. Quando Deus chamou João lá em cima e mostrou para ele o que estava para acontecer, está acontecendo. A igreja ainda será arrebatada antes de Israel. Porque Israel vai ter o seu encontro com Cristo depois da igreja. Nós estamos enxertados. Nós somos herdeiros de toda a promessa que foi para Abraão, porque Deus nos enxertou ali. Você está vendo o momento que nós vivemos? Se você olhar para a história de Israel, você vai ver que toda essa história aí do Hamas não é nada mais, nada menos do que Amaleque. Vocês lembram quando Deus abriu o Mar Vermelho?
que o povo de Israel passou, às vezes nós pensamos que ali havia um asfalto. Vamos, não tinha asfalto coisa nenhuma. Era lama, pedra, buraco, cratera. No fundo do mar, aquele povo passou ali chorando, gemendo, gritando. Crianças, velhos, grávidas, rebanhos, todo mundo carregando trouxa. Quando chegaram do outro lado, não tinha água. 3 dias. Quando encontraram água, era amarga. Moisés, dirigido por Deus, pegou um galho de árvore e tocou na água. O povo pôde beber. Mais 3 dias. O que é que tinha? Pedra. Em Rafidim. Não tinha água nem amarga. E aí, Deus fez Moisés tocar na pedra e produziu água. Aquela multidão, aquele processional de pelegos, escravos egípcios, sujos, andrajosos, calejados, sedentos, sem aguentar mais. O que foi que aconteceu? Quem habitava aquela região ali do Negueb até por Península do Sinai eram os amalequitas. Eles disseram que aquilo ali é Israel. Vamos matar todos. Vamos matar. Fácil, fácil. Eles não estão aguentando nenhum sopro. Vamos lá. Foi aí que houve a grande peleja de Amaleque contra o povo de Deus. Vocês lembram daquela guerra? Israel não tinha uma arma, não tinha exército, não tinha nada. Quando Moisés levantava a mão, Israel ganhava. Quando descia a mão, Israel perdia. Ficaram 2 homens segurando as mãos de Moisés para cima e ele encostado numa pedra. Até o sol se pôr e Israel foi vitorioso. E ali Deus fez um juramento, e esse juramento está escrito: haverá guerra. O Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Só para lembrar, quem é Amaleque? Quem é Amaleque? Amaleque é o filho primogênito de Elifaz. Elifaz é o filho primogênito de Esaú. Qual era a promessa de Esaú? Virão os dias pelo luto do meu pai e eu vou matar Jacó. Eu vou matar Israel. A promessa era tão séria que Isaac e Rebeca mandaram Jacó para a terra do seu tio Labão, para Padã Harã. A promessa ficou no ar. Quando Jacó atravessou o Val do Jaboque, que no meio do Val do Jaboque foi trocado o nome dele, Esaú veio com um exército de 400 homens para dar um abraço em Jacó? Não, era para matar. E por que não matou? Porque ele veio para matar Jacó, mas encontrou Israel. Deus trocou o nome de Jacó no meio do rio. Mas a promessa ficou no ar. Agora, vamos matar. Esta promessa de exterminar Israel continua. Olha o que foi que Deus disse. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatidos,
e fadigado e não temeu a Deus. Se você olhar os ataques que acontecem contra Israel, é assim, 50 anos ou 60 anos, mas eles não veem, é tudo esse espírito Amaleque. O Hamas é fruto de Amaleque, Hezbollah, esse espírito que se move no Irã é Amaleque. E Deus disse: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa geração pode ser 50 anos, 60 até 70, mas nunca pense que agora, quantos tratados de paz já houve, meus irmãos? Vocês não lembram? Do tempo do Clinton, eu me lembro como se fosse hoje. Nós vimos na televisão, porque vocês nasceram depois. Cadeira, mesa, no gramado da Casa Branca. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel. O presidente da Palestina, Yasser Arafat, e Clinton, ali assinaram o Tratado de Paz, que garantiu para Yasser Arafat $1 milhão, porque ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ganhou! O que foi que aconteceu em seguida? Mandou assassinar Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel. É assim que eles fazem. Você está acreditando nesse tratado de paz agora? Não tem. Porque foi dada uma palavra: eu vou matar Jacó. Palavra, meus irmãos, é palavra. Enquanto existir Israel, haverá o juramento de Esaú, através de tudo o que acontece. Nós somos enxertados na mesma raiz de onde veio esse povo que está ali, Israel. Nós, pela graça, eles, por promessa. Nós, pela graça de Deus, nós fomos enxertados. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no trabalho que Jesus Cristo fez lá na cruz. Portanto, meus irmãos, nós estamos vivendo na época da graça. Então, a nossa atitude tem que ser uma atitude de gratidão ao que Deus tem feito por nós. Não é porque merecemos, é pela bondade de Deus. Portanto, nós precisamos buscar, pelo Espírito Santo, uma profundidade maior na nossa vida devocional. Uma profundidade maior no conhecimento da palavra de Deus. E principalmente pela oração. Buscar nosso Pai do céu. Nós estamos vendo que todas as coisas estão acontecendo aí. Vocês sabem, né? 7 selos. No 7º selo, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças. Sabe o que está acontecendo? Quando você lê, quando chega em casa, você olha assim, Rio Eufrates. O Rio Eufrates está 88% seco. Isso está profetizado por boca do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías capítulo 11, versículo 15. Mas Deus mostrou para João, no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 12, derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Aqui está dito que quando o sexto anjo derramar a sexta taça, o Eufrates vai secar. Está quase 90% seco. Significa que a sexta taça já foi derramada. O que é que falta? A sétima taça. A sétima é a final. O que nós estamos fazendo? Dá uma olhadinha em casa. Hoje você vê as profecias se cumprindo. Você lê na Bíblia e vê no YouTube. Fica mais fácil assim? Porque quando a gente prega aqui, ela é doida. Mas quando o YouTube mostra, é diferente. Amém? Deus abençoe.